Você está armado aí? Eu me lembro que quando pequeno, no meio dos amigos, nós cantávamos uma música que dizia assim: crente que guarda a Bíblia na gaveta vai para o inferno e bate um papo com o capeta. O crente, ele deve andar armado. Eu espero que você esteja aí com a palavra de Deus, não importa se online, digital, enfim, ou em papel. Para aqueles que preferem o cheiro, a sensibilidade do papel, abra sua Bíblia comigo no Antigo Testamento. Eu queria ler com você no capítulo 15, do verso 1 até o verso 7. Capítulo 15, do verso 1 até o verso 7, do livro de Gênesis. Eu falei o livro? Eu estou ficando meio atrapalhado das ideias, viu, gente? O tempo vai passando. O Benjamin não é culpado, né, filho? Gênesis capítulo 15, do verso 1 até o verso 7. Diz assim o texto bíblico: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais a Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse sim será o seu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Agora eu gostaria que você lesse comigo o verso 6. O que diz aí? Não, mais forte, de novo. No 3. 1, 2, 3. E isso, que maravilha, ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. E o verso 7, finalizando, disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Pode parar. Um pastor jovem, sem muita experiência, foi chamado a fazer uma visita delicada para uma irmã, essas irmãs queridas, mulheres de Deus, que estava agonizando no hospital. E quando ele chegou lá, durante alguns minutos, aquela irmã despejou toda a sua angústia e sofrimento, reclamando da vida, da sua doença, da família. E aí então o pastor disse assim: minha querida irmã, eu vou orar com você. Mas eu gostaria que você me dissesse pelo que você quer que eu ore. Qual é a causa mais importante na sua vida? E ela disse assim: pastor, eu quero que você ore para que Deus me cure agora. O pastor engoliu seco. E ele começou a orar assim: Senhor, Tu és um Deus poderoso, capaz de fazer milagres. Mas no meio da oração ele deu uma tropeçada. E a sua fé deu uma vacilada. Imaginando ser muito difícil a cura, ele disse assim: mas Senhor, eu sei que Tu podes fazer o milagre, o Senhor pode curar essa irmã. Mas se isso não for possível, que esta irmã, ela se adeque às consequências. Naquela hora, a irmã, no meio do desespero, antes do pastor terminar a oração, ela deu um salto na cama. E quando ele se levantou da oração, ela já
estava praticamente pronta para abandonar o seu leito de dor e sofrimento, simplesmente porque o pastor, de alguma forma, demonstrou uma falta de fé. O tema dessa manhã, se você puder projetar para mim, Oscar, por favor, o tema dessa manhã é um tema desafiador. Durante toda esta semana nós vamos tratar de um assunto muito importante, o nosso compromisso integral com Deus, mas o tema de hoje é o outro lado da fé. Quando eu vivo pela fé, qual é a dimensão da minha existência? O que acontece comigo? Eu queria usar a história de Abraão para tomarmos aqui início, partida, até porque ele mesmo é chamado como sendo o que mesmo? O pai da fé. Abraão é um personagem enigmático. Dentro do contexto bíblico, este homem é chamado a fazer um sacrifício sensacional e impressionante. Deus o chamou para abandonar tudo e todos e, praticamente como errante, a uma direção que nunca alcançava a realidade de Abraão. Eu confesso que já experimentei um pouquinho do que Abraão viveu. Eu sou pastor e filho de pastor, portanto, eu já mudei 24 vezes, em 24 cidades. A coisa mais triste é quando você faz ali o seu ciclo de amigos, você se apega às pessoas, especialmente na idade escolar, e aí então você precisa arrumar as malas, arrumar a sua mudança e partir para um outro lugar. Eu quero dizer para você o seguinte, que o que Abraão viveu, preste atenção no que Ellen White menciona, o que Abraão viveu no livro Patriarcas e Profetas, o verso 81, dá para você ler aí comigo, todo mundo? Aí em cima dá para ler também? Vamos lá? Vamos lá, de novo, aquela expedita de Abraão, o que diz a Bíblia? A serem encontradas onde? Aquela prova de Deus para com Abraão, para que ele não tivesse mais destino, saísse de casa, abandonasse tudo e todos, essa, sem sombra de dúvidas, é, quem sabe, a maior expressão de fé em toda a Bíblia. Porque não é fácil você viver errante, sem raiz, sem destino. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, você vai sair do conforto da sua casa, da segurança do teu trabalho, do carinho da tua família, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E assim então começa uma história maravilhosa. Um sujeito, um publicitário holandês chamado Vincent van Dijk, ele teve uma ideia sensacional. Ele descobriu que na cidade onde ele morava, Amsterdã, existiam ali 358 hotéis. E como publicitário, facilidade de usar as mídias, ele decidiu fazer algo. Ele decidiu abrir mão da sua casa e ele reduziu tudo que ele tinha a uma pequena mala. E ele criou um blog, e naquele blog ele comentaria as condições das instalações dos hotéis naquela cidade. E ele então fez um compromisso de passar apenas um único dia em cada um destes hotéis, recebendo de graça a hospedagem. E depois daquele dia ele arrumaria suas coisas e partiria para o próximo hotel. Durante um ano aproximadamente ele viveu de graça, de hotel em Amsterdã, indo das áreas nobres a também a área mais difícil e perigosa, que é a área da luz vermelha, onde ficam os prostíbulos na cidade de Amsterdã. E esse projeto ganhou uma repercussão tão grande que cidades como Nova York, Londres, Espanha, Barcelona, na Espanha, convidaram para que ele repetisse isso. E desde então até hoje, ele passa apenas um único dia em cada hotel. E ele parte para o próximo destino. Queridos, não é fácil você viver dentro dessa perspectiva de abnegação. Abraão, sem sombra de dúvidas, é o maior exemplo de fé. Mas eu queria te dizer uma coisa, mesmo a fé demonstrada por Abraão, sendo uma das mais notáveis em toda a Bíblia, a fé de Abraão precisava ser corrigida por Deus, precisava ser ajustada no ponto correto. E eu queria trabalhar agora com vocês, nesse próximo momento, 2 problemas da fé que Abraão expressava. 2 problemas.
E o primeiro deles, eu tenho uma pergunta a você. Responda para mim. De onde é que Deus chamou Abraão? De onde ele chamou Abraão? Hã? Vocês estão certos disso? De onde foi que Deus chamou Abraão? Então volta comigo no capítulo 12. Capítulo 12. Eu quero reler com você do verso 1 até o verso 4. Observe o que diz aí o texto. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai de onde? De onde mais? De onde ainda? Da casa de teu pai. E vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas o que mesmo? Verso 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de onde? Responda para mim, de onde foi que Deus chamou Abrão? De Harã ou de Ur? Quem acha que foi de Harã? Levanta a mão aí. Agora, quem acha que foi de Ur? Levanta a mão. Quem está confuso agora? Levanta a mão aí. A resposta é clara. Deus chamou Abrão de Ur. Mas por que quando você lê Gênesis 12, Deus chamando Abrão assim, dizendo, sai, abandona, deixa e vai. O texto diz, e ele obedeceu ao Senhor e partiu de Harã. Eu queria mostrar aqui para vocês um mapa. Preste atenção ao caminho. Antes, deixa eu só voltar a esse slide aqui. Eu queria tratar aqui os problemas relacionados à fé, inclusive de Abraão. E o primeiro problema está relacionado a esse mapa aqui, ó. Dá para você olhar aí? Esse mapa, ele representa aqui a região mais fértil do mundo antigo, chamado de crescente fértil, exatamente por ter um aspecto aqui, olha, geográfico semelhante a uma lua crescente. Era chamado de crescente fértil. Essa região era importante porque ela era abraçada por dois rios extremamente caudalosos, que traziam prosperidade de colheita e vida, os rios Tigre e Eufrates. E se você conseguir identificar, ainda que distante, aqui está a cidade de Ur. Onde morava Abrão? Abrão morava onde, queridos? Ele morava em Ur. Eu não sei se você conseguiu identificar. Onde é que ficava a cidade de Harã? Dá para você ver? Aqui. Muito bem. Para onde Abrão deveria ir? Capítulo 11. Preste atenção o que diz aí o verso 31. Capítulo 11, o verso 31. Tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de onde, queridos? Eles saíram de Ur dos caldeus para ir aonde? Para a terra de Canaã. E foram até onde, queridos? Onde ficaram. Volta aqui o mapa, deixa eu mostrar para você. Aqui você encontra Deus chamando Abraão, nessa cidade. Daqui saíram Terá, o seu pai, Abraão, a sua mulher Sara, e também Ló, que era o seu sobrinho. Veja, Deus os chamou daqui, e eles tinham um destino certo. Deus falou, olha, ao contrário do que a gente imagina, que Deus disse, olha, eu vou deixar você às escuras. Não, Deus disse para onde eles deveriam ir. E qual era o destino final deles? A terra de Canaã. Onde é que ficava a terra de Canaã, amigos? Aqui, ó, na Palestina. Abraão deveria sair daqui e vir para cá. Ele não poderia vir em linha reta, simplesmente porque o que havia aqui, queridos, no meio? O deserto da Síria. Ele precisaria contornar a terra, e para fazer isso ele teria que subir, passar por Harã e depois descer até a terra de Canaã. Eu pergunto para você, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, queridos? Abraão foi até onde? Eu não ouvi. Até onde Abraão foi, queridos? Ele foi até a cidade de Harã e ali ele permaneceu. Sabe qual é o problema, queridos? Eu vou mostrar isso aqui para vocês.
Sabe qual é o problema da fé de Abrão? De alguma forma ela se assemelha à sua? Me ajuda passando aí, que aqui eu não estou conseguindo. Sabe qual que é o primeiro problema da fé de Abrão? A fé, queridos, uma vida com Deus exige o quê? Continuidade. Exige o que mais? Tempo. Abrão andou até a metade do caminho. Sabe qual que é o problema que às vezes você e eu enfrentamos? Nós nos dispomos a obedecer a Deus e a fazer até de certa forma o que Deus quer, mas quando a gente sai para cumprir a vontade de Deus, a gente tem a tendência de parar no meio do caminho para viver o conforto de Harã. É possível que você tenha sido muito mais fiel a Deus num passado talvez não tão distante, e hoje você se sinta como Abrão, estacionado. Se você for ao livro de Patriarcas e Profetas, escrito por Ellen White, Abrão ficou marcando o passo em Harã. Ele ficou ali acostumado, acomodado naquela cidade, até que finalmente o seu pai morreu. O chamado de Deus a Abrão, queridos, não acontece em Gênesis 12. Aqui nós temos mais uma vez Deus relembrando o seu servo, de que era necessário ele continuar e não ficar parado. Mas por que Deus estava relembrando? O verso 32 do capítulo 11 diz, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Se o pai de Abrão não tivesse morrido, quem sabe Abrão não teria chegado ao seu destino final. Há tempo de ver as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. A pergunta que eu te faço é, está você acostumado? Às vezes eu ouço pessoas dizendo, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, quando eu me batizei, quando eu comecei minha caminhada com Jesus, a vida parecia um portfólio cheio de cores. Hoje não passa nada além de 50 tons de cinza. Queridos, Abrão, ele precisava continuar. Ele não deveria ficar parado em Harã. E Deus foi visitá-lo em Harã e disse, filho, sai daí de novo. Esse não é o seu lugar. Você não deve morar aqui. Essa não é a sua terra. Esse não é o seu chamado. E eu vim em nome de Deus para te dizer a mesma coisa. Lembre-se, o seu lugar não é aqui. A sua casa não é aqui. Existe um destino a ser alcançado, mas para isso você tem que sair da sua zona de conforto. E eu queria entrar agora, queridos, num aspecto muito importante, mas antes disso, deixa eu contar uma história para vocês. Um pai descobriu que a sua filha era uma filha muito levada, ela era uma adolescente terrível, não obedecia, ele tinha dificuldades em fazê-la ser uma menina responsável. E aí ele teve uma ideia. Não é só o adolescente que gosta disso, mas especialmente o adolescente ama o mundo virtual. E ele teve uma ideia. A ideia dele foi a seguinte, um dia que ela estava dormindo, ele escreveu um bilhetinho. E aí está o Paulo e a Catarina. Ele escreveu um bilhete, e o bilhete você está vendo na foto, eu vou ler para você. Ele colocou ao lado da cama da filha. O bilhete dizia o seguinte, Catarina, filhota, a partir de hoje, todos os dias eu vou mudar a senha do Wi-Fi de casa. Para receber a senha hoje, você precisa arrumar o teu quarto e lavar a louça. Assinado do pai que te adora, Paulo. Hashtag fica a dica. O que esse pai queria ensinar para aquela filha é que a responsabilidade não é algo isolado, mas é algo que você vive e faz todos os dias. A caminhada com Deus, queridos, deve ser vivida assim, deve ser algo diário, sempre. Não é algo que você viveu no passado e guarda na prateleira da sua casa como se fosse um troféu. A caminhada com Deus exige continuidade, exige tempo, é diária. A caminhada com Deus é diária. Eu quero ir para o segundo problema da fé de Abrão. Qual é o segundo problema? Fé exige o que mesmo? Primeiro aspecto, fé exige continuidade, tempo. Segunda coisa, fé exige renúncia. Agora me ajuda. Quem foi que Deus chamou para sair de Ur? Quem foi que Deus chamou?
Você tem certeza disso? Olha o verso 1 de novo, do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai de onde? Mais alto, sai de onde? Sai de onde mais? E sai de onde mais? E vai para a terra que eu vou te... O chamado de Deus era claro, sim ou não? Era claro ou não era? O que ele deveria fazer? Sair da parentela, e aqui quem que se inclui? Os parentes um pouco mais distantes, os sobrinhos, os primos, os irmãos. Abraão obedeceu? Hein? Veja, o pai da fé era especialista em quebrar o seu pacto com Deus. Você pode procurar em toda a Bíblia e você não vai encontrar um único chamado de Deus para Terá, o pai de Abrão. Ele não deveria sair junto com o seu filho? Aliás, Abraão não deveria levar o seu sobrinho Ló? E se você for olhar no texto bíblico, todos os problemas da vida de Abraão estão relacionados à sua desobediência. Ele ficou muito tempo lá em Harã, porque o seu pai estava ali, de alguma forma, o fazia ficar confortável, acomodado ali. E você vai para Ló, você vê Abraão entrando em dificuldades e problemas, precisando ir à batalha, ir à guerra para tirar do cativeiro o seu sobrinho que estava preso, que nem deveria estar com ele. Deus foi claro, disse, abandona tudo, inclusive a tua família, e vai. Entenda uma coisa, queridos, a fé é um caminho individual, ninguém pode vivê-la por você. O seu marido, a sua mulher, o seu pai, o seu tio, o seu sobrinho, ninguém pode viver o desafio da fé, é um chamado individual. O chamado de Deus era para Abrão e a sua família mais próxima, a sua mulher e os seus filhos, que ainda não existiam. Muitos de nós, às vezes, nos apegamos às pessoas que estão ao nosso redor e a gente fica se segurando neles para não fazer o que deve, é ou não é? Eu me lembro que estava fazendo uma série de evangelismo na cidade de Sumaré, e eu me encontrei ali, no final do sermão, com um casal exótico. Uma moça assim, uma jovem, que estava bem vestida, mas vestida assim de uma forma muito atraente. E do seu lado tinha um rapaz que parecia uma árvore de Natal, cheio de penduricalho. E no momento do chamado ali, a uma decisão ao lado de Cristo, os dois vieram juntos e enquanto o cantor estava ali dirigindo o louvor, eles choravam demais. E aquilo me chamou a atenção e depois da oração, de despedir todo mundo, eu fiquei conversando um pouquinho mais de tempo com aquele casal. E quando eu introduzi a conversa, a moça olhou para mim e disse, pastor, você não se lembra de mim? Eu disse assim, olha, confesso que eu não estou me lembrando. Ela disse, você me batizou. Eu falei, é mesmo? É, pastor, tal dia, tal ano, lá em tal lugar, você me batizou. Eu disse, puxa, que bênção, né? E aí, como é que está a vida? Ela olhou para mim e disse, não, pastor, eu estou longe dos caminhos de Deus. Eu falei, o que aconteceu? Não, pastor, eu vim à igreja, mas não tinha amigos dentro da igreja. Eu decidi sair, abandonar a minha fé, e eu me encontrei com o sujeito aqui. Me encontrei na noite, e enfim, nós começamos a namorar, nos relacionar, e a gente começou a usar drogas, e a gente enfiou a cabeça no lugar errado, e hoje nós moramos juntos. E ela me disse assim, pastor, o problema sabe qual é? É que eu quero voltar, mas eu não quero voltar sozinho, eu quero voltar com ele. Eu fiz então um chamado para ele, disse, escuta, você não quer aceitar o seu desafio? Deus está chamando você. Eu disse, pastor, eu quero muito. Eu falei, mas então, o que te impede? Ele falou assim, não, eu não posso. E eu fazia o apelo e dizia, eu quero, mas eu não posso, eu quero, mas eu não posso. Fiquei ali algum tempo com eles, quase 3 horas depois do culto. O diácono, coitado, esperando lá fora. E finalmente, quando ele estava cansado, ele abriu o coração para mim e disse assim, pastor, eu vou ser sincero, eu não posso entregar minha vida a Jesus. Eu não posso porque eu sou o traficante aqui responsável pelas bocas. Eu quero, mas se eu fizer isso, eu não tenho condição, eu corro risco. Eu não posso. Nunca mais vi aquele casal. Queridos, o chamado de Deus é individual. Ele está chamando você.
Deus, no meio da multidão desta igreja, Ele olha para você, Ele te conhece, Ele diz, olha, eu estou falando contigo, eu não estou falando com o vizinho do lado, estou falando com você. E se você quer me seguir, Jesus deixou bem claro, quem quer vir após mim, faça o quê? Tome a sua cruz e siga-me, queridos. Viver com Deus, viver através da fé, significa viver em renúncia. Abrir mão dos seus planos, dos seus sonhos, na comodidade e obedecer aquilo que Deus espera de você. É exatamente esse o panorama da fé. E uma fé que expressa a fragilidade do seu possuidor, Abraão. Abraão não conseguia renunciar, ele tinha dificuldades, ele se escondia atrás desse terrível problema. Eu me alegro em saber que, ainda assim, ele foi chamado o pai da fé. Se você veio meio consternado para a igreja hoje, você está aqui meio espandongado, você está incomodado com a sua fé, você sabe que você é um crente meia boca, você é o famoso crente 6 horas, conhece esse daí? O crente 6 horas é aquele que vai à igreja e diz assim, irmão, vocês oram por mim que eu não tenho fé para orar por mim mesmo. Esse é o crente 6 horas. Tem o famoso crente chuchu, ele não tem gosto de nada. Tem muito crente que não tem gosto de nada, você não sabe para que ele veio, a fé dele é uma fé insonsa, um negócio estranho. Ninguém briga pelo chuchu na hora do almoço. Esse é o crente chuchu. E ainda tem o crente amígdala, você sabe qual que é o crente amígdala? Eu não sei para que serve a amígdala, deve ter uma serventia, eu não sei para que serve. O crente amígdala às vezes não serve para nada, ainda corre o risco de inflamar. Tem muito crente que é assim, vive a sua caminhada com Deus aos trancos e barrancos, mas eu quero te dizer que se a sua realidade é essa, Deus pode transformar você num exemplo semelhante ao exemplo de Abraão. Amém, queridos? Bom, eu falei dos problemas e agora eu quero falar das virtudes. E para isso eu queria voltar no capítulo 15. Capítulo 15 foi o texto que nós escolhemos para o começo da mensagem. O capítulo 15 diz assim, depois destes acontecimentos, vou parar aqui um pouquinho. Quando Deus chama Abrão pela segunda vez agora, lá em Harã, e ele decide sair de Harã, Abrão tinha quantos anos, você se lembra? 75. Depois de ter ficado ali muito tempo, e se você voltar ao capítulo 11, o verso 31, você vai descobrir que Abrão viveu em Harã aproximadamente 45 anos em Harã, ele ficou parado em Harã. O capítulo 15, queridos, ele é um salto na história do capítulo 12 de aproximadamente 11 anos. Abraão aqui tinha 86 anos. 11 anos depois de sair de Harã, e agora continuar a sua viagem até a terra prometida. Deus chega para ele e diz assim, Abraão, nós estamos juntos ainda? E Abraão agora faz beicinho. Ele olha assim, Senhor, eu estou aqui esperando o que o Senhor me prometeu. Se você for tomar desde a saída de Abraão até esse momento aqui, queridos, nós temos aproximadamente 60 anos de estrada. Aproximadamente 60 anos de estrada e ele não tinha recebido nada. Ele olha, Senhor, e aí? O que o Senhor vai me dar? Queridos, a fé, ela trabalha num tempo diferente do nosso. A fé em Deus trabalha num tempo diferente do nosso. O relógio de Deus, ele não está sincronizado com o nosso. Deus, ele trabalha no tempo certo, ele enviou o seu filho aqui na plenitude do tempo, Gálatas 4:4. Deus não demora, ele não se atrasa, Deus faz tudo na hora certa. E quando estava na hora certa para Deus agir de forma espetacular, ele aparece para Abraão e diz assim, Abraão, nós estamos juntos? E ele diz, Senhor, eu não sei não, eu estou com problema. Não consigo continuar acreditando porque a tua parte o Senhor não fez. Eu fiz a minha aos trancos e barrancos, mas eu estou parado aqui sem tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Não tenho terra, não tenho descendência. Partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem o que mesmo? As metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Deus disse, Abraão, eu vou mostrar para você que a minha palavra não faz curva, eu vou cumprir, pega aí, pega um novilho, pega aí uma pombinha, pega um bezerro e vamos fazer o seguinte, corta ao meio. Você consegue imaginar a agressão dessa cena? Eu me lembro uma vez que eu matei um passarinho sem querer.
Eu estava ouvindo a história da funda, me lembrei que eu tinha um estilingue quando era pequeno, e eu era ruim de mira. E um dia eu fui atirar num poste, e eu errei o poste e acertei o passarinho. Matei o passarinho, fiquei traumatizado. Se matar um passarinho já é agressivo, imagina você cortar um animal ao meio. Fica imaginando ali Abraão com o seu facão, com aquele objeto ali que não tinha muito fio, passando no meio da vaca, do boi, dos animais ali, e ele partiu no meio, e eu fico tentando entender o que passava na cabeça dele. O que Deus está pedindo de mim? Verso 11 diz, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Queridos, no contexto do mundo antigo, quando você faria um compromisso com alguém, esse compromisso seria mais ou menos o seguinte: para provar que a sua palavra é verdadeira, você deveria ir diante das autoridades, pegar um animal, cortar ao meio, separar as partes e fazer um juramento. O que era um juramento? O juramento era o seguinte: a pessoa que estava tomando a palavra de alguém e com fé, dizendo que iria cumprir, ele ao fazer o sacrifício separava os animais, levantava a mão bem alto e dizia assim, ó, eu, Robson Menezes, diante aqui das testemunhas presentes, digo a você, fulano de tal, que eu vou cumprir aquilo que eu prometi. E se eu não cumprir aquilo que eu prometi, que se faça comigo aquilo que foi feito com esses animais. Você entendeu? Esse era o juramento, a aliança. A palavra aliança no hebraico significa literalmente cortar. Era assim que acontecia. Cortar uma aliança, fazer uma aliança. E aí então Deus pede para que Abraão separe os animais, uma parte de frente da outra. E queridos, a coisa mais espetacular da história acontece a seguir. Verso 12 em diante, leia comigo, diz assim: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. E observe, e depois sairão, o que diz aí o texto? O que diz aí bem forte? Com grandes riquezas. Verso 15. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice, e na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E o verso 17 diz assim: e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas. E leia com atenção agora. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que fez o quê, queridos? Responda para mim, quem foi que passou por entre aquelas partes daqueles animais, aquelas carcaças? Quem foi que passou ali? Abraão? Quem passou ali, queridos? Deus. Por que Deus passou por entre aquelas carcaças? Sabe o que Deus estava dizendo? Abraão, eu estou fazendo o que com você? Estou fazendo uma aliança. Se eu não cumprir a minha parte, Abraão, se eu falhar e não der a você o que eu prometi, você tem todo o direito de ter em tuas mãos a minha vida, a minha existência. Queridos, eu queria voltar aqui à transparência para mostrar o último slide para vocês. A maior bênção da fé, sabe qual é? Quando você não estaciona no tempo, você persevera. Quando você renuncia tudo que é necessário para viver ao lado de Deus. A maior bênção, sabe qual é, queridos? A maior renúncia, quem faz não é você. Sabe quem é? Sabe quem faz a maior renúncia? É Deus. Ele diz, eu vou dar tudo o que você quer, tudo o que você precisa. E se você sonha em ter tudo o que você precisa, entenda que para que isso aconteça, não é você quem vai ter a sua vida colocada à prova, serei eu. Eu vou abrir mão da minha existência por você. Aqui, queridos, nós encontramos a cruz antes da cruz. Deus se entregando em favor da humanidade, para oferecer à humanidade a coisa que lhe seria mais importante. Deus estava dando para Abraão o maior presente, Deus estava dando a si mesmo para Abraão. É por isso que quando você vai ao Salmo 16, o verso 5, você encontra: o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança.
Queridos, quando nós saímos do conforto da nossa vida e andamos ao lado de Deus, renunciando os prazeres deste mundo, andando aqui como se fôssemos peregrinos, vivendo em meio a dificuldades e problemas, não desanimando no meio da indiferença espiritual que às vezes Deus parece agir para conosco, quando nós permanecemos ao lado de Deus, algo maravilhoso acontece. Deus não te dá apenas bênçãos materiais, como deu a Abrão. Deus dá a maior de todas as bênçãos. Deus se entrega. Deus coloca a sua existência nas suas mãos e diz: filho, se você não tiver o que você precisa, você pode requerer de mim diante do universo, porque eu vou fazer você chegar na terra prometida. Queridos, a história de Abraão me ensina que eu não sou deste mundo. Eu não devo estar preso a nada deste mundo. Eu quero, a partir de hoje, começar a trabalhar alguns princípios para nos ajudar a entender que nós estamos aqui neste mundo apenas de passagem. Eu queria que você lembrasse: a sua casa não é aquela que você vai agora. A sua bênção não é aquela que cai no final do mês, no extrato bancário. O maior patrimônio que você tem não é a sua família. A maior bênção que você poderia carregar em suas mãos é a certeza de que Deus, Ele está ao teu lado. Ele se deu a você. Ele se deu por você, para que você pudesse sonhar com a terra prometida. Nessa manhã de sábado, eu queria chamar você ao sacrifício de Abraão. Há alguém aqui que está me ouvindo hoje que reconhece que não tem feito uma renúncia necessária, tem vivido confortavelmente na sua vida espiritual. E quem sabe tem se sentido assim, parado no tempo, não consegue progredir, avançar, é um cristão mais ou menos, meia boca, mas hoje quer sair de Harã, como Abraão saiu de Harã. Há alguém aqui nessa manhã que gostaria de fazer esse sacrifício e confiar, assessora, não apenas participar dos nossos cultos aqui durante esta semana, mas de fato viver a plenitude da sua fé. Eu queria fazer uma oração muito especial nessa manhã. Eu sei que você já se colocou em pé, mas se há alguém aqui que diz assim: pastor, eu preciso fazer algo mais. Eu reconheço que existem algumas coisas que estão me prendendo nesse mundo. E a sua sensação talvez seja essa, de que se Jesus voltasse hoje, você não teria condição de fazer parte do povo de Deus, porque você está preso demais aqui. Talvez os seus negócios, talvez os seus amigos, os prazeres, a correria do dia a dia, tem te afastado de Deus. Eu queria nessa manhã te convidar a abrir mão, talvez de alguma coisa, atitude de fé, dizendo: eu vou fazer o que Abraão fez, eu vou sair de Harã, e eu vou para onde Deus me mandar. Há alguém aqui nessa manhã que quer uma oração especial para um problema que talvez você esteja vivendo, de uma forma assim, que rouba a sua energia espiritual, rouba a sua paz? Há alguém que quer uma oração especial? Vem aqui à frente. Eu queria orar por você. Mas antes de orar, eu só queria te dizer, ainda que você esteja parado em Harã, Deus não se esqueceu de você. Ele está aqui, nessa manhã, dizendo: filho, eu sempre estou ao teu lado. Eu estou contigo, não te desampararei. Eu sou a sua herança. Eu sou a tua grande recompensa. E se você vem aqui à frente dando esse passo de fé, eu queria te dizer que você já alcançou a maior de todas as bênçãos. Sabe qual é? A maior de todas as bênçãos, queridos, é saber que nós sempre estamos nas mãos de Deus. Eu queria chamar você a cantar um hino muito especial. É o hino 295. Esse hino fala sobre a realidade cristã. Nós somos chamados a entregar tudo o que temos e somos nas mãos de Deus. Esse hino é uma oração, e eu desafio você a fazer esta oração
colocando cada uma destas palavras como realidade presente na sua vida.